Muito bem, vamos aqui compartilhar a mensagem com vocês. O tema da nossa mensagem hoje é como improváveis podem se tornar pessoas de sucesso. Como pessoas improváveis, como aqueles improváveis podem se tornar pessoas de sucesso. É sobre isso que nós vamos falar aqui em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, uma pessoa improvável, a gente está querendo dizer, se referindo a alguém que não teve oportunidade na vida, que não tem recursos, ou não tem as virtudes ou qualidades necessárias para alcançar o sucesso, alguém improvável. No entanto, essa pessoa, através de uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência marcante, uma experiência transformadora, e que em seguida se submete a um processo de restauração e de transformação para alinhar sua vida com os propósitos de Deus, para a vida dela, alinhar sua vida com os princípios da palavra, onde em muitas circunstâncias, em muitos momentos se torna necessário trabalho árduo, muito esforço e muita dedicação. Assim, dessa forma, essa pessoa pode superar suas limitações, encarar os desafios para alcançar um patamar de vida melhor, contrariando as expectativas iniciais. Muito bem, estou falando muito sobre a minha vida, né? Muito dessa mensagem, o meu testemunho de vida e a minha realidade. Queridos, eu gosto de ministrar muito a respeito do chamado de Deus para a vida da gente, a respeito da razão pela qual Deus, Ele nos criou, Ele nos formou. Todos nós temos da parte de Deus dons, talentos, habilidades especiais. São dons sobrenaturais de Deus que estão em nós. Eu conheci uma pessoa que depois que foi descoberto nele esse dom de desenhar, então ele faz um desenho com lápis, com grafite de uma imagem realista. Não sei se vocês já viram o desenho realista, com grafite. Impressionante como ele pega a foto de uma pessoa e reproduz aquela foto, e só com grafite, um lápis, ele bota até brilho nos olhos. Eu fico olhando aquilo, eu digo, como é que pode um negócio desse? E alguém que o trabalho dele, que eu lembro, acho que foi o primeiro trabalho, foi como um gari. Então ele não teve a oportunidade de fazer uma academia de arte, esse tipo de coisa. E eu fico observando, analisando esse tipo de coisa. Como é que acontece isso? É Deus que coloca. Deus, irmão, coloca em nós dons, talentos, habilidades especiais, até sobrenaturais dentro de nós. E a nós cabe descobrir isso. E sabe que assim como para essa pessoa que tem essa arte, esse dom tão extraordinário que eu admiro tanto, e é tão valorizado, pode ser tão valorizado, aquilo que Ele colocou dentro de nós, dentro de mim, de você, não é menos do que isso. Porque Ele ama você e quando Ele te criou e te formou, você é fruto dos sonhos de Deus. Você é a melhor obra de Deus. O ser humano é a melhor obra de Deus. Tudo que Deus criou foi com comando de voz. O ser humano não, Ele criou, Ele botou a mão da massa. E nós somos assim, fruto da sua inspiração, porque Deus soprou, né, em nós o fôlego de vida. E Deus colocou dons especiais em você, tão valiosos quanto, tão poderosos quanto. A você cabe descobrir e dar vazão para isso, entendeu? E deixar Deus te usar com essas habilidades, com essa unção em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu tenho me dedicado para estudar isso e para descobrir isso na vida de pessoas, tenho praticado isso. A gente trabalha como equipe, formando líderes e treinando pessoas. Eu trabalho com alinhamento de pessoas. Eu creio que esse faz parte do meu chamado. E às vezes a gente começa a trabalhar com pessoas, descobre nelas, já aconteceu várias vezes comigo, que ela tem dons, que ela tem habilidades especiais em outras áreas, que não é aquela área que ela tá atuando. Alguém falou que uma das grandes tragédias é a pessoa ter sucesso naquilo que não é o chamado dela, não é a área para o qual Deus a criou. Porque se ela tivesse se apegar nisso, ela pode perder o melhor de Deus, ela pode perder uma vida tipo sobrenatural, de extraordinária por sobrenatural, que é a vida de Deus. A vida de Deus em nós, que a gente fluir no chamado de Deus, na perfeita vontade de Deus, ativados
nos dons que Deus colocou em nós. Eu conheço uma pessoa da nossa equipe que ele é formado em... ele é personal trainer, formado em educação física. E ele é muito bom nisso e tem muitas habilidades de expressão, de comunicação e expressão, sabe? É muito bom. Ele vai conversar com a gente, se deixar, ele fala só e fala todo o tempo. E só coisas legais, é muito inteligente, tem informação, tem tudo. E tem muita habilidade de comunicação e de se expressar, entendeu? Bota ele para fazer uma peça, aquele teatro na igreja, ele arrebenta. Mas aí ele está trabalhando na área administrativa, está atrás de uma mesa sentado, numa mesa, numa cadeira, e se esforçando para desenvolver um bom trabalho, até estudou para isso, mas eu olho para ele e digo, claramente, para mim sabe, é natural, como se bate um raio-x e você vê coisas que só o raio-x apresenta. Eu digo, essa pessoa ela não está no lugar certo. Ela está tipo presa a isso, mas apegado com isso e até gostando, sabe? Eu digo, meu Deus, como eu vou tirar essa pessoa de trás dessa mesa se ela está apegada com isso e está gostando disso? Mas sabe que Deus nos dá a capacidade, nos dá uma habilidade da gente pegar né, o caminho das pedras, o jeito de fazer as coisas. E na verdade eu já fiz isso, né? Esses dias ele chegou comigo, pastor, estou querendo organizar uma corrida de rua aqui na nossa cidade, aqui na nossa igreja, para comemorar certa data, tal. Eu digo, irmão, vai em frente, essa é a sua praia, vai em frente, estou contigo. Quer dizer, já vejo sinais, entende? Da pessoa operando naquilo para o qual Deus a criou e Deus a formou. Ela podia passar muito bem a vida atrás de uma mesa e até se aposentar nisso e até gostando do trabalho que faz, porém, ela podia perder a oportunidade de ir mais longe, sabe? De fazer coisas maravilhosas, coisas relevantes, coisas significativas, que é mudar o curso da história dele, mudar o curso até de vida de pessoas. Eu creio muito nisso, sabe, queridos? Eu creio muito nisso. Eu creio muito, muito, muito nisso. Então, existem muitas pessoas que elas são pessoas menos prováveis. Esse é o meu caso, de ser uma pessoa, um dos improváveis. Entende? Antes de eu ser alcançado para Jesus, eu era viciado em bebida alcoólica, né? E tinha muitos problemas por causa do vício, de ser uma pessoa difícil de lidar. Entende? Eu já era casado, eu creio que minha esposa sofreu muito comigo antes de eu conhecer Jesus, antes de eu aceitar Jesus. Mas Deus transformou a minha vida. Mas teve um detalhe também, que eu quis isso, eu busquei isso. Quando eu vi o Evangelho, eu vi uma oportunidade de mudar de vida, eu me apeguei a isso. Me apeguei ao Evangelho. Me apeguei a Jesus como alguém que está no oceano e tem só uma tábua lá, aquela tábua de salvação, sabe? Que a gente se apega, não pode saltar senão morre. Eu me apeguei ao Evangelho dessa forma e abri meu coração para ser tratado, para ser curado, para ser liberto, para ser transformado, para ter o meu caráter forjado. Amém? Para ser transformado naquilo que eu precisava ser transformado, para aproveitar essa vida. E muitas vezes eu orei, Deus, aproveite a minha vida, né? Que essa vida não seja perdida, mas que seja uma vida útil nas tuas mãos. E realmente Deus tem agido e tem feito assim. Como improváveis podem se tornar pessoas de sucesso ou líderes de sucesso. Nós vamos trabalhar aqui como pessoas podem alcançar um melhor patamar de vida, amém? Vamos trabalhar aqui com o exemplo do apóstolo Paulo. Irmãos, você sabe a história do apóstolo Paulo. Ele antes era Saulo de Tarso. E Saulo, mais adiante, né, posteriormente se tornou o grande apóstolo Paulo. Essa história dele, ou esse exemplo dele, é de fato, né, um exemplo notável de como um improvável pode se tornar assim, uma pessoa de sucesso ou um líder de sucesso. Sua história é marcada por uma mudança radical após o encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. E a partir desse momento, Paulo passou por uma incrível jornada de restauração e transformação que o levou a se tornar um dos mais influentes apóstolos e escritores do Novo Testamento. Esse homem, ele deixou um legado, deixou as cartas, né, escritas, deixou
um exemplo de vida para nós, que está aí atravessando milênios, mais de 2000 anos, séculos e séculos. Deus usando a vida e obra dele para falar com a vida de pessoas, para transformar a vida de pessoas. Ele realmente é um grande exemplo. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem é o encontro transformador. Isso está em Atos 9, versículo de 1 a 9. O momento em que Paulo teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco é um exemplo poderoso de como uma experiência pessoal pode mudar completamente a vida de alguém. Muito bem, esse texto conta o seguinte, que Saulo, respirando ainda ameaça de morte, ele foi com os religiosos, as autoridades religiosas, pedir cartas para ir atrás dos cristãos, prender os cristãos em certo lugar. Ali ia na estrada, né, de Damasco, e ali uma luz brilhou sobre a vida dele, uma luz forte, uma luz incandescente, a luz da brilhante estrela da manhã, a luz que é mais forte do que o sol do meio-dia. O brilho do sol da justiça brilhou sobre a vida dele, e ele caiu por terra, caiu do cavalo, ficou cego, perdeu a visão. E ali alguém, e as pessoas que estavam com eles também, ouviram aquela voz que ele perguntou. Quando ele caiu, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí Jesus disse, falou, olha, já começou a dar direção para ele. E alguém pegou ele, levou ele para certo lugar. E depois Deus mandou um profeta de Deus, um homem de Deus, chamado Ananias, lá para falar com ele e dizer: Saulo, aquele que te apareceu no caminho me enviou aqui para que você recupere a visão e você seja cheio do Espírito Santo. Ele perdeu a visão, ficou cego, passou 3 dias, né, sem comer e sem ver. E aí, querido, quando esse homem de Deus chegou lá e pôs as mãos, caiu como escamas dos olhos dele e ele passou a ver novamente. Muito bem. E eu meditando sobre isso e pensando nessa realidade, nessa situação. Esse homem Saulo, ele era um religioso radical, extremamente zeloso com a religião. Ele tinha até um orgulho porque os outros, os mestres, elogiavam ele por causa de como ele era tão zeloso na religião e fazia tanto. Então ele perseguiu os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas quando Jesus apareceu para ele, ele caiu por terra, caiu do cavalo, né? Tudo aquilo que ele tinha, aquele orgulho daquela posição que ele tinha, das obras que ele fazia, caiu tudo por terra também. Pá! Ali ele ficou cego, perdeu a visão, porque ele tinha uma visão de vida, ele tinha uma perspectiva de vida, ele tinha aqui como que uma cosmovisão, uma maneira como ele percebia o mundo, entendia as coisas e achava que as coisas funcionavam daquela forma. Mas depois do encontro com Jesus, tudo caiu por terra e ele ficou como cego. E Jesus apareceu para ele, se identificou para ele. Irmão, ficou pensando, esse homem passou 3 dias ali cego, ele era bem preparado, ele tinha uma mente brilhante, vamos dizer que a mente dele funcionava de uma maneira extraordinária. Eu fico imaginando, ele voltou à fita, as coisas que ele fazia, aquilo que ele acreditava, conhecimento que ele tinha na palavra, com o treinamento dos mestres, né? Ele foi considerando, ponderando tudo. Meu Deus! Sabe como ele ali naquele momento, que talvez caiu no momento de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecer seus erros, entendeu? Ele ali cego, passando por um processo. Irmão, se acontece algo estranho contigo, uma coisa difícil, uma tragédia, você passa 10 minutos com aquilo ali, você já passa volta muita fita, passa muita coisa na sua mente. Imagine alguém ficar 3 dias. Mas ali caiu por terra toda a visão que ele tinha. Aí Deus enviou aquele homem para orar por ele, caiu as escamas dos olhos. É como que ele ganhou uma nova visão de vida, uma nova visão de mundo, onde Deus estava redirecionando a vida dele, alinhando a vida dele com propósito e com princípios. Na verdade, ele foi criado para isso. Esse foi o momento chave, o momento da virada de chave, onde Deus chamou ele para perto, tocou na vida dele, desfez da vida dele tudo que estava errado e chamou ele para uma vida, né? Uma vida com propósito, uma vida para a qual Deus o criou e formou, né? Ele fez a diferença. Sabe, querido, às vezes muitas pessoas que vêm para a igreja, e às vezes está muitos anos na igreja, e levam uma vida comum, uma vida medíocre, né? A vida medíocre é uma vida mediana, que nada acontece, às vezes leva a vida, né? Não acontece nada, às vezes a coisa está sem sabor, sem gosto, sem graça, falta sal, falta açúcar, e a pessoa vai vivendo aquela vida ali. Por que isso? Porque a vida
que nós devemos viver, nós como cristãos, nós temos que ver o extraordinário de Deus. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a unção, nós temos o poder da fé, temos o poder da palavra. O milagre tem que acontecer na nossa vida, né? Essa palavra tem que fazer efeito. Jesus, ele foi para a cruz, doou a sua vida, derramou seu sangue na minha vida, na sua. Isso tem que valer a pena. Então por que a pessoa serve a Deus, vem na igreja e tal, mas leva ainda essa vida mediana, nada de extraordinário acontece? É porque falta uma experiência com Jesus, um encontro transformador com Jesus, algo que aconteça, que faça todos os enganos, todos os sofismas da nossa mente, tudo aquilo que está errado, faça cair por terra, pá, e se quebre, como se eu jogasse isso aqui no chão, um copo cai, pá, quebre, e Deus tivesse que reconstruir de novo, né, alinhar a nossa vida com os propósitos dele, para a gente viver a vida que Deus tem para nós. E as coisas maravilhosas, coisas extraordinárias passem a acontecer. Um encontro transformador com Jesus. Se você precisa de algo novo acontecer na sua vida, querido, peça, Jesus, eu te peço uma experiência contigo. Eu já orei tanto por isso. Eu não sei viver uma vida comum, sabe, irmão? Às vezes a gente vive no desafio. Eu gosto de encarar desafio, né? Porque eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu gosto de orar e ver a coisa acontecer. Eu gosto de estar com as pessoas, estar em certo lugar, ver a presença, ver a unção, ver algo acontecer, ver pessoas sendo curadas, sabe? Eu gosto disso. Porque, sabe, o nosso Deus é para isso. O Deus que está em nós é para isso. Um encontro transformador com Jesus. Uma experiência poderosa, transformadora, que faz acontecer uma virada de chave. Meu Deus, meu Deus. Segundo ponto da nossa mensagem, né? Como uma pessoa, como um improvável pode se tornar uma pessoa de sucesso, de sucesso. O processo de restauração e transformação. Você sabe que esse processo é necessário. Muitos de nós, a gente está num nível no mundo que está formatado de uma forma que a gente quer as coisas para ontem. Não sei você, mas eu gosto das coisas para ontem. Peço para alguém fazer alguma coisa e tal. Se a pessoa perguntar, pastor, para quando o senhor quer isso? Eu não falo, né? Mas eu fico com vontade de dizer, não, eu gostaria que isso fosse para ontem. A gente quer as coisas de bate-pronto em cima da hora, né? Gosta de self-service e tal. Porque está tudo pronto, você vai e serve, está entendendo? Mas só que as coisas com Deus não é assim, queridos. Com Deus é processo. Sabe, uma pessoa que chega para Jesus, entrega a sua vida para Jesus e a sua vida é tocada ali, para acontecer a transformação necessária, a pessoa precisa passar por um processo de libertação, processo de cura, processo de transformação, entende? Você sabe o que quer dizer processo. Precisamos passar por esse processo de restauração e transformação. Em Gálatas 1, de 13 a 14, diz o seguinte: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta. Olha essas palavras fortes. Eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E perseguia cristãos convertidos, pessoas espirituais, pessoas boas. Isso aqui é uma injustiça pura, irmão. Mas ele praticava essa injustiça. O que me veio a entender, meu testemunho é forte, fez muitas coisas erradas. Eu só não gostava de violência, né? Mas eu gostava de fazer as coisas erradas, assim, de beber, ir para as baladas, festa e tal. Mas eu já vi também pessoas ter feito coisas que pesou muita consciência, tem dificuldade, né, de receber o perdão de Deus. Mas, irmão, diante do testemunho desse homem, não é nada o que a gente errou. Porque esse homem, ele perseguia com ameaça de morte, e até quando estava julgando e condenando cristãos à morte, ele concordava. Um exemplo é Estevão, que foi apedrejado. Estava ele lá na gangue que estava apedrejando Estevão. Ele estava segurando a roupa do pessoal, fazendo parte daquilo ali. Ele fez coisas muito erradas e muito mais graves. Isso fala para nós que Deus, Ele pode perdoar sim os nossos erros. Deus pode perdoar o que você fez de errado, sabe? A sua vida, Deus pode fazer com você sim aquilo que Ele sonhou para você. Basta você abra o seu coração, creia, entregue realmente, se entregue para Deus, para os planos de Deus e deixar Ele conduzir você nos propósitos dEle, na sua perfeita vontade. Amém? Ele diz, eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la, e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele tinha um orgulho com isso, né? Esse orgulho caiu por terra.
a transformação que aconteceu na vida dele, a ponto de Saulo, o perseguidor, ser transformado no grande apóstolo Paulo, demonstra como a graça, a misericórdia, o perdão de Deus podem restaurar e redirecionar até mesmo aqueles que parecem improváveis. Oh, meu Deus, como eu entendo isso. Como eu entendo, eu sei quem eu era, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que Deus fez comigo. Como eu creio nisso aqui que eu estou falando, que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Se a gente quiser, se a gente se entregar realmente. Meu Deus. Olha, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17, é o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel. Ele foi achado fiel diante de Deus, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente. Essa palavra insolente é forte, irmão. É a palavra que a Bíblia refere, que o anticristo vai falar diante de Deus, um extremo de respeito, com insolência. E ele praticou isso e reconhece aqui. Mas alcancei misericórdia, pois fez isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordar a graça é como se fosse, eu fosse pegar aqui esse cálice de vinho, né? De suco de uva, e derramar mais suco de uva, e chegando na bordinha aqui, derrama mais, encheu até derramar, até transbordar. Passou daquilo que era a capacidade. Assim foi a graça de Deus sobre a vida dele. Deus derramou, encheu, derrama mais, até transbordar e vazar, até sair pelos poros, para poder alcançar as pessoas. Está alcançando a minha vida e a sua, com a sua vida e obra, com a sua palavra aqui, com o seu exemplo, com o seu testemunho. Isso pode acontecer conosco, sabe? Que a graça de Deus transborda em nós, até esse transbordar para outras pessoas, para a nossa família. Assim que tem que ser conosco, querido. Por que a palavra de Deus está registrando isso? Toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo e útil para ensino, né? Para que isso sirva de exemplo para nós. Amém? Significa que nós podemos ter essa experiência, pode acontecer também em nossa vida. Aleluia. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e o serviço de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre, amém. A Ele, toda glória, toda honra, todo louvor. Quando Deus transformar a sua vida, mudar a sua sorte, te levar a um patamar de vida que Ele sonhou para você, saiba que a Ele, toda glória, toda honra, todo louvor. Não vá tomar a glória de Deus para você não sabotar, amém. Entregue a Ele aquilo que é dele, a glória e honra. Ao Senhor Jesus toda a glória. Ao longo da sua jornada, Paulo enfrentou inúmeras adversidades, mas sua determinação e resiliência o levaram a superá-las e a continuar a pregar o Evangelho. A resiliência para mim, querido, é muito importante. Nós somos cristãos, nós somos líderes no reino de Deus. Nós precisamos ser resilientes. O resiliente é aquele que aguenta a pressão, mas não quebra, não rompe, não muda. A pressão vem, ele aguenta, ele resolve e continua firme no propósito. O exemplo da resiliência é a borracha liga. Tem aquela liga viva, né? Você sabe aqueles garrote que chama de liga de soro, usado muitas vezes? Se você pega um pedacinho daquela liga, você pode fazer até lá a gente chama de balador, lá no norte, aqui é estilingue talvez, não sei, estilingue, né? Você faz um balador muito potente, porque essa liga ela estica, liga viva. Imagine se essas fibras, se a constituição dessa matéria, na hora que você está esticando, ela pudesse reclamar e ela está dilatando, como se estivesse rasgando. Mas depois volta para o normal. Quantas vezes já aconteceu com você, comigo também, de acontecer circunstâncias, às vezes é traição, uma perda significativa,
É algo que aconteceu, que te frustrou, parece que estava te cortando por dentro, é como se algo estivesse rasgando você por dentro. Mas o resiliente é o seguinte, acontece isso, mas depois ele supera e volta ao normal, vê que a liga volta ao normal e pronto. Vida que segue, perdoou, perdoa, amém? Continua no propósito, não deixa isso tirar você do plano de Deus. Resiliência. Aguentar a pressão, aguentar as circunstâncias. Ele fala aqui em 2 Coríntios 11, 24 a 28, ele diz o seguinte: 5 vezes recebi do judeu 40 açoites menos um. Isso aqui que eu estou colocando dentro desse ponto do processo de restauração e transformação, amém? Veja como ele se tornou quem se tornou, mas ele passou por aquilo que ele precisava passar. Firme, com o coração puro, se alinhando com Deus, obedecendo princípios. Deus curando e libertando ele nesse momento. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Isso aqui, se eu for pensar nisso aqui, já viajei. O apóstolo já viajou também no Rio Amazonas, já como fosse um mar. Quando ele está bravo, mete medo. Se você está dentro do navio, dentro de uma lancha, você vê o rio, você tem medo. Imagine uma pessoa ficar uma noite e um dia boiando em alto mar. Ali dá para Deus tratar, dá para Deus forjar o caráter, não dá. Ali dá de passar muito filme e tomar muita decisão. Meu Deus, processo. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os irmãos, entre falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum, e muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Meu Deus, processo, ele passou firme. As circunstâncias adversas vieram, ele encarou de frente, superou, venceu, e lá na frente estava ali renovando a sua fé, firme com Jesus, firme no propósito. Processo. O processo de restauração e transformação. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem, para encerrar, meu tempo está acabando. Ele manifestou uma fé inabalável e causou um impacto duradouro. Teve uma experiência transformadora com Jesus que mudou, né? Foi uma virada de chave para a vida dele. Passou pelo processo para ter seu caráter forjado. E depois disso, ele manifestou, ao longo disso, né, no inteirinho, ele manifestou uma fé inabalável e causou um impacto duradouro. O martírio de Paulo, por amor do Evangelho, revela a sua fé inabalável e seu firme compromisso com a mensagem que ele abraçou. Mensagem do Evangelho. Ele fez a mensagem dele, ele fez a vida dele essa mensagem. A mensagem que ele abraçou após o seu encontro com Jesus. 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele sabia que o tempo dele havia acabado. Inclusive antes, quando ele estava na viagem missionária para ir para esse lugar, profetas apareceram, fizeram atos proféticos, amarrando os pés, amarrando a mão, dizendo que assim ia acontecer com esse, né, que era com ele. Mas ele ali naquele momento, ele teve a oportunidade, talvez se fosse eu ia dizer o quê? Estou indo para lá, vou me pegar, vou me matar. Não, eu vou mudar de rota. Mas ele não, ele disse, mas eu vou, não posso negar o meu chamado. Não posso negar aquilo para o qual Deus me chamou para fazer. Ele foi se entregar, se rendendo. E eu já vi isso aqui, essa vida e obra dele, esse legado que foi deixado. A fé duradoura que causou impacto, né? Essa fé que causou um impacto duradouro. Aconteceu no nosso meio. Nós temos na nossa igreja uma pessoa que morreu. Tipo assim, para nós é como Márcio, o apóstolo Cristiano, o apóstolo Avivo, conhece essa história. Pastor Lucas, ele foi o visionário, começou a história lá em Santarém. Ele morreu fazendo supervisão na região ribeirinha, cuidando dos povos ribeirinhos da Amazônia. E ele ficou preso no aviãozinho, caiu no Rio Amazonas, ficou preso, não conseguiu salvar. E ele morreu.
E ele foi como um mártir, sabe? Depois da morte dele, assim, algo explodiu ali, o crescimento. O pessoal entenderam a visão, aquilo que ele estava vendo e pregando. E alguém achou isso escrito que ele tinha feito alguns dias. Esse texto aqui, talvez Deus já estava ministrando no coração dele, deixou em algum lugar, alguém viu. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora já está me reservada para mim a coroa da justiça. Eu já vou para a glória. Cumpriu-se o tempo da minha vida. Cumpri com o propósito de vida. Cumpri com o meu chamado. Guardei minha fé, combati o bom combate da fé. E agora eu estou indo para a glória com Jesus. Chega lá com Jesus, dá um abraço, dá um cheiro em Jesus, dizer, mestre, eu te amo, eu estou aqui. Comigo valeu a pena. Valeu a pena o Senhor ter ido para a cruz, valeu a pena pagar o preço. Comigo valeu a pena. Faça valer a pena na sua vida aquilo que Jesus fez por você, amém. Viva a vida que Deus tem para você, em nome de Jesus. Ele deixou ao longo, né, de todas essas cartas, mensagens poderosas. Para concluir aqui a mensagem, a história do apóstolo Paulo é um testemunho inspirador de como pessoas improváveis podem encontrar graça e misericórdia para experimentar uma transformação pessoal, viver uma vida com propósito e alcançar sucesso por meio da fé em Jesus.